começar. Olá, aqui Márcia Maria em mais um programa Simples assim. Pessoal, tô aqui com a Cris, a nossa psicóloga e logoterapeuta. E venho pedir para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Estamos começando agora e a sua inscrição é muito importante. Isso mesmo. Cris, fala aí o assunto que nós vamos falar. Falar de fé. Pode ou não pode no consultório? Pode, no consultório você pode tudo. O paciente, o cliente fala sobre o que estiver na mente dele, o que fizer parte da vida dele. Então, é muito interessante que as pessoas falam assim, você é cristã? Você é uma psicóloga cristã? Olha, teoricamente, não teria que fazer diferença nenhuma. Eu ser cristã, eu ser de qualquer denominação, eu ser ateia, isso não tem que fazer parte, né? Assim, não teria que. Certo. Porém, é imprescindível que a pessoa se sinta confortável com o terapeuta. Confiante ter uma em confiança. Falar o que ela queira, exatamente. Né? Pôr Porque pra fora aquilo que ela está sentindo, o psicólogo, né, não é uma inteligência artificial. Então, a pessoa, ela sente que tem uma reciprocidade, ela precisa sentir esse acolhimento. Certo. Então, por exemplo, quando ela fala de fé, dependendo da sua crença, tem algumas coisas que algumas pessoas não acreditam ou simplesmente não aceitam, né, nas suas questões. E a pessoa, ela fica com esse receio de falar, será o que você está pensando? Que, aliás, não deveria importar para quem está na consulta. Exatamente. Né? Porque você está lá para ser ouvido, não é isso? Essa a questão. Para ser entendido, né? Isso. E não para você agradar ao psicólogo, ao terapeuta, enfim. É isso mesmo. Então, mas você tem que se sentir livre para falar à vontade, ter essa. Então, acontece sim das pessoas me procurarem, você é cristã? Eu respondo sim, mas não tem que ter essa interferência. Certo. Eu já atendi padres, já atendi pais, mães de santos, já atendi várias pessoas que são ateus. Enfim, isso não tem interferência, porque a minha vida pessoal não está em jogo no que a pessoa fala. A faculdade de psicologia não só nos ensina a entender o paciente, mas também como nos posicionar frente ao paciente. Perfeito. Com respeito, com acolhimento, com entendimento. Certo. Então, tudo isso é muito importante, porque não é aconselhamento, como nós já dissemos, né, Márcia? Sim, gente, quando você vai no psicólogo, você não vai lá para pedir um conselho. Aliás, você pode até pedir, mas o que vocês vão fazer é direcionar esse paciente para que ele descubra, porque a resposta, na verdade, sempre está com a gente, né, sempre Cris? está com o paciente. O meu instrumento de trabalho é o paciente. Tudo que está nele é que precisa, né, ser explorado. E, então, assim, eu até fiz o curso de teologia e eu digo, eu não sou pastora, eu não sou teóloga, não me considero. Eu fiz para conhecimento meu pessoal e também isso contribui para entender algumas questões, obviamente, porque toda a informação, todo conhecimento, né, gente? Tem muitas questões que as pessoas trazem que muitas vezes eu não tenho conhecimento e eu vou atrás, né, para poder entender exatamente aquele mundo que a pessoa vive, né? Então, assim, é sempre em busca de você conhecer. Freud dizia que não existe a psicologia cristã, que não alguns teóricos da psicologia dizem que não deveria se abordar essa questão. Mas eu sempre, né, mesmo antes de ser logoterapeuta, eu sentia que tinha alguns pacientes que traziam essa questão. Inclusive, eu tive uma paciente, eu nem tinha curso de teologia, eu nem era cristã, né, evangélica na época, e eu tive uma paciente que eu senti a questão dela era justamente por ela ter abandonado a fé religiosa que ela seguia.
Certo. E eu fui abordando isso com ela porque era justamente a raiz do problema dela estava, né? ali, entendeu? Então, nós fomos trabalhando isso mesmo sem eu ter essa questão. Então, você vê o quanto não tem, né, essa interferência. Porém, o paciente deve se sentir à vontade. Exato. Né, o com paciente, essa... Gente, quando você vai em busca de um psicólogo, ou um logoterapeuta, ou um terapeuta, é interessante isso que a Cris falou, que é o quê? Você se sentir à vontade, não se preocupar. Sim. Ai, o que será que o psicólogo vai pensar de mim? Você está lá justamente para que ele não pense nada. Exatamente. Não é verdade, Cris? Porque não deve ter julgamento algum. Exato. Julgamento não existe Aliás, na quem nos julga são sempre nossos amigos, porque põe Sim. os bedelhos ali, olha, você é assim, você é assado, não devia ter feito isso. Totalmente diferente. E dá o ponto de vista de acordo com a sua vivência, Exato, o que não faz parte da psicologia, né? Do atendimento em psicologia. Dani, põe a outra foto para nós. Essa daqui. Essa, né? Tipo, não pode falar de fé de Cristo durante a sessão. E, gente, é essencial, porque todo mundo tem uma questão, né, Cris? Aquela coisa de dizer que nós já nascemos com a questão moral dentro de nós. Então, se nós já nascemos com a questão moral dentro de nós, isso é, o que é certo e o que é errado já está dentro de nós, é óbvio que por toda a nossa vida, seja lá qual caminho você seguir, você vai se debater com a fé. Uhum. E a fé independe da tua religião. Sim. Até mesmo você ser um ateu é uma fé. E é eu interessante. Não creio em nada, é uma fé. Uhum, interessante, Márcia. Eu atendi certa vez uma pessoa que era ateu e falava muito sobre religiões e sobre fé. Por quê? Eram assuntos que incomodavam a vida pessoal dele. Porque incomoda, não faz tem como, parte, faz parte, entendeu? Então, são assuntos que quando as pessoas descobriam que ele era ateu, vinha um monte de questionamento, ele recebia um monte de bíblias, queriam dar cursos bíblicos, ensinos bíblicos a ele. Então, era a questão da vida dele. Exatamente. Então, tudo que faz parte da sua vida tem que ser tratado em psicologia, na sessão de terapia. Exato. Então... E olha, gente, se você tem condições de fazer um tratamento psicológico, consultas psicológicas, sim, faça. Vai por mim, faça. Vamos lá, Dani. Faz a diferença na vida da pessoa. Faz. E aqui, Cris... E é o que as pessoas muitas vezes veem. Ir com uma psicóloga cristã vai só falar de Bíblia. Não, gente, não é isso, tá? Não existe você procurar uma psicóloga que tenha teologia. Não existe isso. É psicólogo. Você vai procurar o psicólogo para tratar das suas questões. Exato, porque se for a questão da religião, então vá para uma pastora ou um pastor, exatamente. Né, Cris? Mesmo que você seja atendido por um psicólogo que seja ateu, ele vai em busca de conhecer a sua fé, para poder até ter um diálogo mais aprofundado sobre o conhecimento e entender, né? O que você passa, né? A visão que de repente você tem, os conflitos, né, tudo isso, né? É importante. Mas não é que a psicologia, a sessão de terapia, será baseada na Bíblia. Exato, isso tem que ficar bem claro. Bem claro. Né? Nós iremos abordar essas questões. Claro, eu tenho muitos pacientes que são cristãos, eles falam, às vezes eles não lembram de alguns versículos, eu relato, falar, não é sobre esse versículo. Em conta que você comenta sobre pelo isso, porque conhecimento. A pessoa traz para você, exatamente. Não é você que leva para a pessoa. Nunca. Né? Deixar isso bem claro. Deixar isso bem claro, que é sempre
o paciente, o cliente que traz essas questões Mas para a assim, terapia. Cris, dentro da área da psicologia, vocês não são proibidos. Por exemplo, eu sou sua paciente, eu chego lá e falo, olha, eu tô com um problema sobre a minha fé, e aí você chega e fala assim, olha, a psicologia me proíbe de falar de fé, então não vamos abordar sobre esse assunto. Isso não existe. Olha, Márcia, tem psicólogos que tratam dessa maneira, sim. Tem. Porque aí, eu conheço, eu tenho colegas que se negam a falar de religião. Mas aí eu vou estar com um problema muito sério, porque aí eu vou sair mais frustrada ainda do psicólogo, porque a partir do momento que eu levo um problema, né, que a partir do momento que eu ponho para fora algo que eu tô sentindo, e aí você chega para mim e fala, olha, eu não posso abordar esse assunto porque a psicologia não me permite. Aí fica complicado, né? Então, mas você sabe que é tão interessante. Eu amo tanto a psicologia, porque a psicologia, assim, como a gente comentou, que um instrumento de trabalho é o próprio paciente, né? A própria pessoa. Sim, exato. Então, muitas vezes, mesmo você pegando um terapeuta que não é tão experiente, a sua vontade em fazer terapia, aquele momento que você reserva semanalmente para o seu tratamento, já vai estar em processo de cuidado. É tão interessante isso, que muitas vezes, se acontecer de você chegar num terapeuta e ele disser, não, eu não quero tratar sobre isso, pode gerar em um conflito, mas você vai refletir sobre isso. E muitas vezes terá insights que mesmo o próprio psicólogo não geraria na sessão. Você não conseguiria desenvolver ali na sessão. Entendeu? Porque você começa a refletir sobre a expressão do terapeuta, o que ele falou, o que ele não falou. Então, tudo isso é muito interessante no tratamento da psicologia, que as pessoas não acreditam. É muito interessante que todo mundo vai em busca, às vezes, de aconselhamento. Mas o que você me diz a respeito disso? Mas o tratamento está justamente em você se dedicar a se cuidar. Então, quando você reserva 50 minutos, vai que seja 30 minutos da sua semana para cuidar, olhar para dentro de si, isso já é um cuidado, é uma medicação intensiva, sabe? É como se fosse a injeção semanal que você toma para tratar algo. É interessante que você acabou de comentar, né? Eu já vou preparando o meu cérebro e daqui a pouco ele vai saber, nossa, amanhã eu tenho terapia, nossa, eu não vejo a hora de falar aquilo pro meu terapeuta, não. Sim. Eu vou falar aquilo pro meu terapeuta, vamos ver, eu quero saber qual a opinião dele. Então, quer dizer, realmente é o meu corpo que tá pedindo, que tá precisando, isso é um ótimo sinal, né, Cris? Então, né? Já aconteceu de eu falar algo para o paciente e ele interpretar de outra maneira. E aquilo fluiu muito bem. Tem outros resultados, tem outras respostas que faz parte, sabe, do desenvolvimento dele. Porque a sessão, o tratamento faz parte de você. Então, a partir do momento que há essa dedicação, então, o psicólogo tem conhecimento nessa área? Muitas vezes não, e vai dar um bom resultado. Vai dar um bom resultado. O mais importante, a sua entrega. Às vezes você pega um profissional exemplar, mas quando não tem a vontade, a entrega, o desejo de fazer a terapia, de querer melhorar, porque muitos não querem melhorar o mundo, mas não aceitam que precisa ter essa melhora interna, aí nada adianta, não adianta, né? O conhecimento, a especialização. Né? Você se bloqueia, você fala, não, eu não preciso, eu não quero... E pronto, e eu não tô louco. Aquela mistura de coisas que a gente já falou, né? Isso. Você acha que terapia é para louco, e aí você não quer se incluir. E, na verdade, gente, terapia é tudo de bom. Né? Como nós já comentamos, Exato. né? Que não é para louco, muito pelo contrário. Não, pelo contrário. O louco raramente procura terapia. É como o tratamento
da melhora do bem-estar de você ter uma... Exato, porque eu encaro como sendo um autoconhecimento. Sim, mas é. E a partir do momento que você se conhece, gente, é bom para tudo. Sim, o conhecimento, ele é bom para conhecimento. tudo. Exato. O autoconhecimento é melhor ainda. Então, você procurar saber por que você explodiu, por que você se irritou por alguém que falou algo e você não gostou. É igual, não vou citar o nome, mas é um palestrante, ele disse assim, que um aluno dele é palestrante, professor também, e um aluno chamou ele de careca. Ô, seu careca. Aí chegou outra pessoa atrás e falou assim, você não vai brigar com ele? Ele falou, por quê? Não, porque ele te chamou de careca. Aí ele falou, tá, mas eu não tenho cabelo. Isso não tem que ser um problema. Mas o que é essa questão aí? A questão de você autoconhecer, se Sim, autoconhecer e não se exato. ofender por uma coisa que, meu, é verdade, eu não tenho cabelo e ele me chamou de careca e fazer o quê? Né? E isso faz toda a diferença para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima. E as pessoas não valorizam, não reconhecem isso. Então, quando há esse autoconhecimento, já faz toda a diferença. E você comentou, né? Ah, você é logoterapeuta. E uma coisa que é importante nós abordarmos, né? O tipo de psicólogo que você vai buscar. Aqui, ó, logoterapia, o sentido da vida. O que acontece, Má? Existem, né, várias linhas na psicologia, certo, que são métodos de trabalho. Então, por exemplo, a terapia comportamental, ela é considerada, né, popularmente dita como a terapia do direcionamento, do aconselhamento, porque você vai direcionar a pessoa como certo. Agir. Então, parece que você está dando mais conselhos, o que, na verdade, não é 100% isso. Não sou terapeuta comportamental, então não vou entrar nessa questão. Mas, o que acontece? Mesmo logoterapeutas ou terapeutas de uma mesma linha têm o seu método de trabalho, o seu jeito. Então, tem algumas pessoas que atendem no divã, outras não. Então, o setting terapêutico, que é o ambiente, isso faz diferença para alguns pacientes, para outros não. Sim. Então, tudo isso é muito importante ser levado em consideração. Agora, o que é a logoterapia? Nós abordamos de forma mais ampla. Então, normalmente, até o Viktor Frankl, ele fala, né, que as outras terapias, você encaixa o paciente dentro da sua teoria. Certo. A logoterapia, não. Ela abrange para entender quem é aquele paciente. Sim. Então, entender porque o sentido da vida dele. Então, se o sentido da vida dele é uma fé, por que não abordar sobre isso? Exatamente. Entendeu? Exato. Então, não é porque ele era judeu, então ele tinha uma característica, mas vai trabalhar a respeito disso? Não. É porque ele sentiu essa importância. Aliás, ele era um psiquiatra e ele fala que a diferença dele de Freud é que ele vivenciou a experiência dele no campo de concentração. No campo de concentração. 3 campos de concentração. Exato. Diferentes. Né? Então, assim, tudo foi muito praticado. Então, ele vivido. Né, Cris? Então, tem ali aquela questão de você ter, eu considero, respeito pela vida do paciente como um todo. Né? E você não encaixa ele dentro da sua teoria. Sim. Ele vai... Nem da teoria, nem da psicologia, Nada, nem do método, não. Sim. É o paciente ali. Sim. E você entendê-lo e procurar dele Sim. o que, na verdade, qual o sentido da vida dele. E né, sabe o que é interessante? Na época da faculdade, a logoterapia ela não faz parte da grade da psicologia. Mas eu lembro que eu ouvi sim a respeito, né? Tive um breve conhecimento ali de que existia a logoterapia. Mas esqueci, não fui atrás na época. Muitos anos depois, aliás, quase 2 décadas depois, uma amiga falou para mim assim, nossa, Cris, você parece tanto com uma abordagem da logoterapia. Aí eu, logoterapia? Ela falou, porque a sua maneira de ser, a forma como você fala e tal. Aí eu, sim, mas eu
E eu realmente nunca me encaixava. Eu fiz psicodinâmica, tinha feito algumas outras especializações, mas sabe quando não encaixava? Eu tinha o meu método um pouco diferenciado. Quando eu fiz a logoterapia, eu falei, gente, sou 100% logoterapeuta. Exato. Então, eu já era logoterapeuta antes mesmo de me formar em logoterapia, porque o meu método de atendimento já condizia completamente com a maneira. Que a logoterapia, uma conversa onde você pode conversar, a troca de informações, né, Cris? E dessa maneira, como eu te falei, eu sempre, eu não tenho o meu método que vai levo se encaixar a pessoa. A pessoa, né? não. Eu sempre busco conhecer, ver. Então, até a minha postura frente a cada paciente é de uma maneira. Certo. Então, com um adolescente, eu tenho um linguajar, com um idoso, outro. É muito interessante, isso é algo natural que acabei desenvolvendo, né, com o passar dos anos. E é muito interessante porque eu sinto essa necessidade de ter essa troca, essa empatia, sabe? Esse acolhimento de sentir realmente o paciente. Né? E aqui, o que Viktor Frankl fala... Você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. O que é verdade, né, Cris? Porque hoje o pessoal, eu vejo assim, né? O pessoal se coloca muito como vítima. Todo mundo é culpado, menos você. E, na verdade, não é isso. Eu tomo as minhas decisões e as consequências vêm. Sim. Eu decido não estudar. Amanhã ou depois, meu amigo resolve estudar, ser médico, ser engenheiro, tá lá com seu belo carro, sua casa, sua família, e eu tô aqui, né? Tô aqui, e aí? E isso é muito interessante que você comentou, o estudo, por exemplo, né? Nós temos o hábito natural do ser humano ser preguiçoso. Sim, né? Que é gostoso, gente, ser preguiçoso é gostoso. Quem não quer ficar até mais tarde na cama, né? Não ter tantas responsabilidades. Mas qual a sua decisão? Qual o sentido da sua vida? O porquê? Qual o motivo que te faz levantar cedo para ir trabalhar? Qual a razão que você tem? Até outra questão que abordaremos também, né? O sentido do trabalho na vida da pessoa. Então, tudo isso cabe você decidir. Exatamente. Então, o mundo está, e hoje está frio. Eu acordo cedinho, nesse frio, ainda vou fazer atividade física. Não é algo que eu tenho que decidir. E na terapia, você vai encontrar qual a força que há dentro, né? Qual que você pode explorar, capaz e perceber que, olha, vale a pena. Tal decisão vai te levar a certas conquistas. Certa conquista que está no futuro. Está no futuro, que é o amanhã. Nunca é. O amanhã vai depender da minha decisão de hoje, que vai depender do sentido que eu quero dar para minha vida, né, Cris? Exato. Nós temos a outra foto aqui, o que é logoterapia. Que normalmente, às vezes, o paciente já chega, né, com uma árvore pronta, com os frutos que ele produziu, e nós vamos buscar ali qual a raiz, o que foi regado, nutrido nessa raiz, o que está por detrás disso, né? E vamos explorar toda essa essência e podar aquilo que está fora, exato, né, Cris? Ajudá-lo a podar e ver o que ele realmente quer para a sua vida, né? Cris, gente, olha, logoterapia é tudo de bom. Eu amo, gente. Vocês vão amar também. Eu também gosto muito. E assim, o teu amanhã depende do teu hoje. E nada como você ter o sentido da vida. Porque se você não tem sentido para a vida, nada vale nada. Porque você não tem sentido para nada. Exato. Né, Cris? E se você tiver a oportunidade... Faça terapia. Não é algo desnecessário. Muito pelo contrário. Todos estamos em busca da felicidade. Exato. Todos. Se não se conhece, como você pode ter certeza que te faz feliz? Exatamente. Então, até a próxima. E o próximo bloco aí, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Fique atento.